Bom dia! A semana passada nós vimos sobre os acordos econômicos que existem na América Latina. Hoje são os eixos do norte. Há quais aqueles acordos que podem entrar a América inteira, mas principalmente que estão os países norte-americanos ou anglo-saxônicos. Inicia-se na página 218, grupo 7, capítulo 9. Faz parte dos módulos 55, 56 e 57. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, não só na América, mas no mundo inteiro, começaram a surgir acordos internacionais de cooperação com o objetivo mais lógico de fortalecer a economia. E entre esses acordos que surgiram nessa época, eram dois basicamente, tá? As organizações permanentes, como a ONU, que são organizações de soluções de conflitos, e acordos temporários, que podem ser acordos econômicos, acordos de paz, acordos que beneficiam algum setor político, econômico, financeiro, que podem ser rompidos a qualquer momento, ou que têm um tempo, uma duração para poder existir. Da ONU ou os acordos econômicos? Bom, quando um país, ele pertence a um bloco, é força voluntária, né? Livre, opção dele. Só que para ele pertencer a um bloco, ele tem que preencher certos requisitos comuns. O que o bloco quer, que tipo de economia. Eles não conseguem interferir política, né, e economicamente neste bloco de uma forma direta, mas conseguem sim de uma forma indireta. Por exemplo, eles conseguem fazer embargos políticos, econômicos, como um país mais forte, mais central, quer cortar relações com determinado país, igual nós vamos estudar aqui. Eles conseguem colocar regras indiretamente, a qual você opta. Se você participar deste bloco econômico, você vai ter que cumprir essas ações, senão você está fora. Então, de certa forma, mesmo, né, que implícito é uma maneira do quê? De regularizar, de dar uma controlada na economia, tá? Não é nada obrigatório, mas é uma forma de manipulação algumas vezes. Entre os acordos, né, econômicos, aí está o BRICS. Os aspectos positivos, eles têm que mais força, mais vantagem econômica, fortalecem as relações. Por exemplo, aí na sala, alguns alunos junto comigo nós estamos vendendo trufas. Eu consigo produzir um pouco só, é caseiro. Só que se nós nos unirmos, vai ter uma grande quantidade. Assim nós podemos comprar matérias-primas mais baratas e conseguir vender todos juntos os lotes, sendo uma grande quantidade. Assim nós nos fortalecemos, ao invés de eu vender as minhas individualmente. Agora, dentre os pontos negativos, o que mais pesa são as desigualdades econômicas entre os países. Os países, quanto mais forte, mais dominam e mais conseguem vantagens, conseguem mais benefícios. Assim, se tornando mais fortes e muitas vezes acabam até massacrando os países ou explorando ainda mais os países subdesenvolvidos. Bom, os blocos, existem blocos que têm determinados propósitos. Como assim? Ele começa com o livre comércio, exportação de mercadorias, a qual diminui as tarifas alfandegárias, os impostos que são pagos para a exportação. O primeiro nível é esse, e é diminuindo até não pagar mais impostos de exportação entre um país e o outro que é membro.
Depois ele pode se desenvolver, ele pode se evoluir. Aí depois mudando as tarifas, né, aduaneiras, que são, por exemplo, eu faço parte de um bloco, cada um de vocês de outro. Quando nós formos exportar para outro país, a taxa é a mesma. Ou depois se desenvolver para o livre circulação, não só de mercadorias, de pessoas, de serviços, sem pagar taxas, sem burocracias, e também posteriormente até para uma união monetária. As organizações e grupos e acordos internacionais dos quais os Estados Unidos fazem parte, tá? Organização Mundial do Comércio, o NAFTA que mudou de nome, nós vamos ver, não só o nome, né? A sua estrutura também. A OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, OCDE, Organização e Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Cúpula das Américas e Conselho de Segurança Nacional. Quando está falando dos acordos do eixo norte, observem que essa tabela colocou quem? Os Estados Unidos. Aí a organização, o NAFTA, a OTAN, a APEC, OCDE, a Cúpula das Américas e a ONU, um dos grandes chefões da ONU. Bom, é a Organização Mundial do Comércio. É uma organização internacional que ela trata do quê? Das regras, de como vão ser as transações comerciais entre as nações. Elas negociam acordos que são ratificados pelo parlamento. Cada nação passa a regular o comércio internacional, tá? Então, eles se juntam. O que eles querem, na verdade, tá? Aí dentro dessa estão todos os estados americanos que são independentes, que são autônomos. Ou seja, os 35 países independentes americanos. Tá? O que eles querem, na verdade? Melhorias, fortalecimentos políticos, democracia, direitos humanos, eles debatem sobre segurança e sobre o desenvolvimento. Quais são os propósitos, né, que nós acabamos de falar? Estabelecimento da paz no continente, uma democracia não intervencionista dos Estados-membros, entre aspas, né, porque os Estados Unidos está no bloco, buscar a prevenção de possíveis causas, problemas, né, resolver as controvérsias, organizar ações de solidariedade entre a América, procurar soluções de problemas, promover o meio de ações cooperativas, não só político, né, e econômico, mas também social, na cultura. Ela é formada, né, por uma Assembleia Geral, tá? Pelo conselhos jurídicos, né, interamericano dos direitos, uma secretaria geral, um conselho permanente e um conselho interamericano para o desenvolvimento integral. Isso daí é só uma burocracia, tá? As fases da etapa, a qual eles dividem para poder organizar melhor o que será feito. Ela também tem diversos projetos, né, de promoções de frentes consideradas essenciais, como a promoção da democracia, que nós já falamos, o desenvolvimento integral. Secretaria de Assuntos Políticos. Este gráfico... não tem, tá? Eu peguei a parte. É um departamento de cooperação que nós já comentamos, aonde observam os votos, sustentabilidade, democracia, um departamento de gestão pública, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, autônomo, proteção dos direitos, uma secretaria de segurança contra o terrorismo, para a segurança de todos os países membros,
uma secretaria executiva de desenvolvimento integral, tanto na educação como na economia, na parte social e também no desenvolvimento sustentável, falando de proteção à natureza. Que são os mesmos, tá? Mudando o PowerPoint. Porque é o direito à saúde americana, o direito da criança, cooperação agrícola, integração das mulheres, Instituto Pan-Americano de História e Geografia, a parte política, uma integração maior. E aquele mapinha que vocês têm na página 220, só que feito de uma forma diferente, mostrando que a Secretaria-Geral, o propósito são o quê? Os documentos, anexar os tratados, a validade. A Assembleia Geral é uma organização máxima, né? Que é uma delegação, ou seja, o representante maior, os presidentes que vão votar. O Conselho Permanente, também, né? O Estado, quando precisa de uma reunião extraordinária, precisa de uma reunião porque está acontecendo um problema. Reuniões de consultas de ministros, também quando solicitado. O Comitê Jurídico, que vai tratar dos problemas, e a Junta Interamericana de Defesa, de Comunicação e principalmente dos portos, que é a parte de trocas comerciais. Ó, parei de gravar. Alguém quer comentar alguma coisa? Essa tabela que vocês têm na página 221, ela vai tratar das relações de reuniões que tiveram na cúpula, né? Então, as reuniões que já foram feitas, mas que não saiu o ALCA, graças a Deus, né? Agora o TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Na verdade, esse TIAR, ele é um tratado de defesa mútua do continente americano, tá? É um órgão de defesa para defender o continente inteiro. Ele foi criado em 1947, pós-Segunda Guerra Mundial, no momento da Guerra Fria, para conter também o controle do socialismo na região da América. E ele funciona assim. Por exemplo, mexeu com um dos estados americanos que pertencem, né, a esse tratado, mexeu com todos. Então, se mexeu com um dos países, todos compram a briga. Pelo menos era essa a intenção. Só que ele não teve sucesso, ok? Por quê? Porque o primeiro a quebrar este acordo foi os Estados Unidos. Aí muitos países começaram a se retirar, a se desligar. Por quê? Tá? Deixa eu voltar um pouco. Os Estados Unidos, quando teve o problema com a Argentina, das ilhas ali, Falklands, né? Ele não quis intervir, até mesmo porque ele estava na OTAN, que é um outro tratado que foi feito durante a Guerra Fria na Europa. Então era um outro tratado que protegia o Reino Unido. Ele não quis comprar briga com o Reino Unido. Então também, quando ele entrou, né, em outras brigas, também os outros países não compraram, principalmente a 11 de setembro. Os outros países não entraram na briga. Então esse tratado pouco funcionou. E o caso de suspensão aí de Cuba. Por quê? Porque Cuba se tornou socialista, então eles tiraram Cuba. Alegando o quê? Alegando que esse sistema socialista não faria parte do bloco. Mas o maior problema, na verdade, foi os Estados Unidos, que influenciou a maioria, porque Cuba saiu do domínio dos Estados Unidos e representou uma ameaça. Aí, ó, isso aqui é uma charge, né, que vai representar isso. Olha, essa organização cortando as barbas de Fidel Castro, retirando ele, isolando a ilha. E essa ilha, ela não foi isolada só por este bloco, ela foi isolada há muito tempo, economicamente e politicamente. Isso são chamados de embargos econômicos. Blocos
e acordos a quais os Estados Unidos faziam parte. Os países que tinham acordo com Cuba eram cortados destes blocos. Então, esse bloco perdeu a sua efetividade, né? E quando os Estados Unidos também, né, desrespeitou o pacto, a maioria, né, não fez mais sentido, não quis mais participar. Tá? Os atentados de 11 de setembro, né, que eu já expliquei, olha, ele queria que a América inteira intervisse, né, contra o Iraque, o que não foi feito também. Senão nós também compraríamos uma briga que não era nossa, né? O NAFTA é o Acordo da América do Norte. Quais os países que fazem parte da América do Norte mesmo? Estados Unidos, Canadá e o México. Ele mudou de nome, viu? Olha, ele mudou para USMCA. É Acordo dos Estados Unidos, México e Canadá. Na verdade, não foi só o nome que alterou, não. Essa alteração de nome, essa mudança de nome do bloco foi para mostrar que os Estados Unidos não estava satisfeito com as negociações. Então ele queria mudar vários acordos. Ele estava se sentindo no prejuízo. Então ele mudou o nome do bloco para poder alterar os acordos comerciais. Na verdade, que acordos comerciais, né, ele não estava satisfeito. Eram vários, tá? Ele queria, os Estados Unidos, ele queria reduções nas circulações fiscais. Por exemplo, quando você tem a livre circulação de mercadorias, os países que produzem tecnologia, aí sim vai ter imposto, que é que está pendendo para o lado dele. Né? Então aí sim vai ter que pagar imposto. Para quê? Para ele ganhar mais. 75% das peças, em vez de ser produzido no México, que a mão de obra é mais barata, tem que ser produzido nos Estados Unidos. O México pode fazer sim. O quê? As indústrias maquiladoras, as montagens das indústrias. No comércio também, através do leite, com o Canadá, para poder se beneficiar. Então, resumindo, tá? O nome, ele foi trocado para quê? Todos os acordos para beneficiar ainda mais os Estados Unidos, que já é a maior economia e que já se destacava. Alterações entre o NAFTA, tá? Olha, no setor automotivo, as peças têm que ser feitas lá. Dos laticínios, né? As trocas que eles tinham com o Canadá para beneficiar os Estados Unidos. Essa propriedade intelectual são tipos patentes. Por exemplo, eles criam alguma tecnologia, tem uma validade, uma duração de tempo. Só que depois que acabar lá, essa daí ela não vai poder ir para outros países. Continua pertencendo aos Estados Unidos, que é o que tem maior tecnologia. E no comércio eletrônico tem uma taxa. Eles vão ganhar mais. Então, tudo para beneficiar os Estados Unidos. Aí, propriedade intelectual que eu já falei. Bom, o México, o país subdesenvolvido na América do Norte. Coitado, né? Igual eu coloquei aquela na prova, né? Tão perto dos Estados Unidos, e quando fala tão longe de Deus, é por causa do massacre, da influência que ele sofre da hegemonia dos Estados Unidos. O México é como se fosse uma ponte de ligação. Por quê? Porque ele faz parte da América do Norte e ao mesmo tempo da América Latina, emergente ou subdesenvolvida. Ele é uma ponte, ele é um elo entre essas Américas. Primo pobre, primo rico. Isso! Adorei! Ó, se nós compararmos, né? Ó, o IDH do Canadá, dos Estados Unidos e do México, olha a diferença, né? Acima de 0,8 é desenvolvido, o que não é o caso do México. A população, tudo bem que do Canadá é menor, por causa das terras mais geladas. O crescimento populacional é igual, a taxa de urbanização ainda é menor, a expectativa de vida
Não tem muita diferença dos Estados Unidos. A mortalidade infantil, sim, dobra. Taxa de analfabetismo. Esse bloco, ele não investe muito no que o México necessitaria no setor de educação. Até mesmo porque, para os Estados Unidos e para o Canadá, isso é irrelevante, já que a taxa de analfabetismo é quase que nula. A do México ainda é muito alta. O PIB, né, uma diferença, e a renda per capita é o mais gritante, ou seja, as desigualdades sociais. Porque além de ser apenas 9, né, as desigualdades sociais também são muito concentradas. Alguns indicadores mostram essa disparidade, ou seja, essa diferença, essa concentração de rendas. E a localização histórica do México ser considerado um país localizado na fronteira entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Localização geográfica, nós já comentamos, né? Que o México é essa ponte, o primo rico e o primo pobre, como disse a Piva, adorei. Esse mapa, ele vai mostrar o México antes, né, e o México depois da influência dos Estados Unidos. O México se livrou da Espanha, entre aspas, na sua independência e caiu na dependência dos Estados Unidos. Por quê? Toda essa parte aí em rosa claro, mais o cinza, era o México. O México era o maior país hispânico da América. Só que ele foi perdendo território para os Estados Unidos. Primeiro, os Estados Unidos comprou essa região aí rosa claro, depois aquela região marrom. E como nós vivemos comentando nas nossas aulas, né, após a compra daquela parte ali, né, do Arizona, do Texas, né, aconteceu o quê? Descobriu-se ouro, prata, petróleo nessa região. Pura coincidência. Pura coincidência, viu? Claro. Sorte, né? Meu Lógico, Deus. muita sorte. Depois da compra, né, descobri tudo isso. Então foi comprado por uma quantia relativamente pequena, né, porque não valia tudo isso. Olha lá, 15 milhões de dólares, depois 10 milhões de dólares, o que não valia nem a riqueza. Taxas de pobreza dos estados mexicanos. Bom, o vermelho quanto a coloração mais forte, mais pobre. O sul ali, bem pobre. É uma região onde tem principalmente ainda povos bastante indígenas, bastante mestiços, uma região, né, bem rural, oposta da região norte, onde se instalaram as multinacionais. Como se fossem dois Méxicos, a parte laranja também pobre, amarela, e a verde um pouco melhor, né? Apesar também de ser explorada. E apesar dele ter se inserido neste bloco, houve melhorias? Houve. Tudo tem o lado positivo e negativo. Essas melhorias foram econômicas, né? Só que algumas indústrias, o México tentou também produzir através das suas indústrias próprias, através das substituições de importações. Não teve tanto êxito, necessitou das multinacionais, que não foram o suficiente para melhorar a sua renda. Por quê? Nas multinacionais eles exploram a mão de obra barata, o que não traz muita vantagem para a economia. Atraiu alguns investimentos internacionais, sim, mas principalmente quando ele foi o primeiro país a se privatizar, a vender os seus setores, principalmente de mineração, as suas indústrias, vários pontos essenciais para poder pagar as dívidas, os empréstimos que fez com os Estados Unidos. Em 1994, o crescimento foi menor e ele entrou numa crise e precisou dos empréstimos dos Estados Unidos. Foi quando ele teve que fazer as privatizações, vender os seus setores para poder pagar essas dívidas. Os primeiros setores, tá? Olha, os bancos, as siderúrgicas,
mineração, foi tudo privatizado, ou seja, passou para donos particulares, foram vendidos principalmente para outros países. As suas exportações cresceu muito pouco, né, em relação à sua queda. Mas é um país que ainda sofre muito com desemprego, com desigualdade social. Foi construído também naquele muro, né, que nós vimos do Rio Grande, um balanço, olha, para norte-americanos, né, e os mexicanos. É uma forma também de integração. Eu vi o povo Mas como é que eles vão jogando saber que vôlei. tem? Aí ó, dá para ver do outro lado, né? É um muro, na verdade eles falam. Na verdade é um portão, uma grade. Dá para ver do outro lado, sim. Olha a diferença do muro, uma grande extensão. México, Tijuana, né? Estados Unidos, Califórnia, perto de San Diego, a divisão. Ô, Daiane, foi esse muro que o Esse muro aqui, ele mesmo, ele é o quê? É uma forma política de mostrar ao mundo que as mercadorias entram, as pessoas não podem passar. O que funciona é o quê? Só a economia, é troca com o México. Só os produtos dos Estados Unidos. Tanto que no muro tem o slogan do McDonald's, né? No México. E o setor de mineração, um dos setores que foram privatizados, outra forma de indireta de explorar o México. Aí, ó, mostrando, né, que o México ele faz parte da América do Norte, Quer também dizer, da América Latina. Oi? quer dizer, vocês são meu quintal. Eu uso a hora que eu quiser. Literalmente. Vocês ficam na de vocês. Literalmente. Tá próximo ali, perigoso, né? E o pior é que o México não pode nem fazer aliança com algum outro país para Não. tentar, porque ele está muito perto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pode acidentalmente um míssil que eles estão testando no Texas ali ir para o México. Olha, Então, e olha a frase do Porfírio Dias, tá? Um dos grandes líderes mexicanos, pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Então, essa frase resume o que o México vem sofrendo. Esse já foi. Nós já comentamos também, né? Ok. Aqui, né, os Estados Unidos que você falou, Manu, né? E o México. Bom, México pobre. México com bastante desigualdades sociais, né? Na prática, né? Aquilo que nós já comentamos também. Ô, Daiane,